Após autoridades italianas definirem novas medidas de prevenção contra o coronavírus, cerca de 90 mil brasileiros foram impactados pelo isolamento. E para sabermos mais de como é que está a situação no país europeu, gentilmente nos atende a brasileira Flávia Lourenção, que vive em Saronno, uma cidade que fica perto de Milão. Flávia, bom dia. Olha, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan e contar o que você está vivendo por aí. Bom dia a vocês, imagina. Inclusive, Flávia, eu vi um relato seu na internet que você tem um filho pequeno, que também está trancado no apartamento. Qual que é a situação? Ele também reclamando que não pode sair. Isso. Como vocês podem imaginar, é uma situação bastante particular, né? Estamos todos trancados em casa. A gente pode sair somente para fazer uma compra no supermercado ou para ir numa farmácia se a gente precisar de alguma coisa. Com o meu filho de 4 anos, a gente tem tentado descer no prédio para jogar bola 1, 2 vezes por dia, né? Mas a gente tem que evitar contato o máximo possível com as pessoas, inclusive familiares próximos. Então a gente não tem ido, por exemplo, nem visitar os meus sogros, né, que moram aqui, porque meu marido é italiano. Então é uma situação bastante esquisita, digamos, né? Há quanto tempo que você está na Itália? E, obviamente, você nunca viu uma situação como essa. Não, eu estou há 12 anos na Itália. Eu moro há 12 anos aqui, isso. E especificamente a cidade que você está, qual que é a distância em relação a Milão? Na cidade também é possível perceber a ação de autoridades e também de barreiras? Então, não, isso não. O que tem acontecido, que as pessoas estão relatando, é que em alguns pontos específicos pode haver um controle de polícia, no sentido da polícia te parar e perguntar por que você está se locomovendo, né? Caso seja por trabalho, você tem que ter uma folha que você preencheu, um documento, no qual você atesta que o seu deslocamento está acontecendo por trabalho. Ou então, se for por uma visita médica, por exemplo, você tem que ter o comprovante de que você está se locomovendo por uma visita médica ou que você está indo fazer uma compra no supermercado e logo depois volta para casa. Mas é claro que é impossível que todas as cidades sejam completamente controladas por policiais e tal. Isso não teria como, né, fazer esse controle. Então, o que a gente tem ouvido são alguns controles esporádicos em estações de trem também, etc. Flávia, a pergunta agora é de José Maria Trindade, que está em Brasília. Zé Maria. Eu gostaria de saber da avaliação dela se está acontecendo um exagero, se este surto, nesse caso aí, é mais do que uma epidemia, um surto, né? Está sendo tratado de forma exagerada. Não, absolutamente. Na minha opinião, absolutamente não. É muito importante que as pessoas se conscientizem que elas têm que ficar em casa, porque o número de infectados tem que diminuir, né? Porque qual que é o grande problema aqui? Que o sistema sanitário italiano, se as coisas continuarem assim, ele vai entrar em crise, né? Porque os dados dizem que aproximadamente 10% dos infectados de coronavírus vão precisar em algum momento de passar na UTI, né? Só que, obviamente, o número de lugares na UTI é limitado. Então, a gente tentando diminuir o número de infectados, a gente diminui essa necessidade. Existe uma corrida agora, inclusive, para aumentar os lugares na UTI, para aumentar o número de médicos, enfermeiros, enfim, profissionais que possam curar as pessoas. Flávia, pergunta então, agora... não é um exagero. Agora, a pergunta de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Pegando um gancho nisso, né? Eu tô vendo aqui a paranoia se alastrar muito rápido também nos Estados Unidos, né? Com poucos casos ainda aqui. Broward tem 2 milhões de habitantes, 4 casos, já declarou estado de emergência. A CNN reportou que uma mulher ficou presa dentro do apartamento com o corpo do marido morto dentro do apartamento, né? Então, eu queria também ter essa visão se há ou não exagero, você já respondeu, mas a pergunta que eu faço é essa: o sistema de saúde europeu, por ser muito público, né, tem um risco de se sobrecarregar nessa situação e não conseguir atender de forma alguma a população? Tem sim o risco, e é justamente
por esse risco que foram tomadas essas últimas medidas por parte do governo, né? Por sorte, se a gente quiser falar assim, o maior número de casos aqui na Itália está concentrado no norte, que tem um sistema sanitário de excelência, né? O problema é até quando ele vai conseguir segurar tudo isso, né? Então, sim, são necessárias todas essas medidas por conta disso mesmo. Ô Flávio, só para a gente fechar, muita gente aqui na internet perguntando o que você faz aí na Itália. Você falou que seu marido é advogado, trabalha na Itália, mas especificamente você faz home office, você trabalha de que maneira? E eu sei que o seu filho está em casa e é difícil trabalhar de casa com o filho aí também, não é? É bem complicado. Eu sou arquiteta, mas como eu faço já muito trabalho escrevendo e tal, eu já trabalho bastante com home office. Mas, obviamente, normalmente, quando eu trabalho, meu filho está na escola, né? Num dia a dia normal, digamos. Então, essa situação dele estar em casa, essa já é a terceira semana dele em casa, complica bastante as coisas, porque, obviamente, não é fácil trabalhar você tendo que cuidar também de uma criança, né? E é claro que ele, como uma criança curiosa e tal, fica fazendo perguntas, ele quer saber quando que ele vai poder voltar à escola, quando que ele vai poder ver os amigos. Então, tudo isso é muito esquisito, assim, se a gente pode falar. Flávia Loureção, muito obrigado pelo depoimento aqui à Jovem Pan e ficamos torcendo para que as coisas melhorem por aí. Até a próxima. Muito obrigada.